Paulo Amarante, seja muito bem-vindo. Você está vindo de uma viagem de trabalho intensa, Paulo? Conta um pouquinho para a gente. Aliás, foi por isso que você não esteve aqui na semana passada conosco. Como é que foi essa viagem? Para onde foi? Eu fui para a Argentina. Eu trabalho lá, sou professor de alguns programas de pós-graduação na Argentina. Dessa vez eu fui para a Universidade Nacional de Lanús, que é uma universidade que tem um programa muito avançado, muito importante de saúde mental. Então, eu fui participar da abertura do doutorado, que foi uma aula inaugural maravilhosa de um professor histórico, um referente na América Latina, um espanhol, mas já radicado na Argentina há muitos anos, Emiliano Galendi, um dos fundadores lá do movimento Esquerda Freudiana, Plataforma, todo esse movimento. E depois eu participei dessa abertura e do lançamento do livro dele, também como professor do mestrado. Né? No momento, numa semana... Você dá aula lá também? Dou aula lá na Universidade de Lanús também. Eu participo de alguns programas de universidades argentinas, em Córdoba, Villa Maria, e Rosário e Lanús, que é na Grande Buenos Aires, né? Ao lado ali, na chamada área metropolitana de Buenos Aires. Amarante, permita-me perguntar, num aguento de curiosidade, como é que está a situação política e social na Argentina? Como é que você viu ali esse momento do Milei polêmico e tudo mais? Então, olha, eu voltei assim muito tocado, muito inspirado, né? Porque nesse domingo fizeram uma manifestação, como eles chamam na Argentina, uma marcha, né? Uma manifestação popular dos 48 anos do início da ditadura argentina, chamado Resgate da Memória, a Memória e a Verdade. E esse ano foi muito importante, né? 48 anos, mas com todo o contexto do primeiro ano do governo Milei, né? Toda a postura do governo Milei, que está relativizando a ditadura, a tortura. Eu vi debates na televisão, por exemplo, de políticos dizendo que a esquerda fez uma inversão da história, colocou os terroristas, os assassinos terroristas, como mártires, como heróis, né? E que os militares que defenderam a pátria ficaram como bandidos, né? Culpados, etc. Então, está todo um processo, e o próprio presidente da República fez algumas falas dizendo que o que ocorreu era necessário para parar o comunismo, etc., etc. Então, está havendo um movimento de tentativa, né, de reescrever essa história da terrível ditadura. Vi a doutora Ela falando, eu, no ano passado, no encerramento do doutorado, eu levei a turma a uma exposição que teve sobre tortura de mulheres na ditadura argentina, que foi dentro da Escola de Mecânica das Forças Armadas, eles chamam hoje de ex-ESMA, que é o local que foi o centro da tortura. Lá no segundo andar, embaixo tinha um restaurante dos militares da alta patente, com suas esposas, em cima, cenas terríveis de tortura. Eles importavam torturadores franceses, por exemplo, que trabalharam na Argélia, e uma coisa terrível, os relatos, as cenas, as imagens. O Conde, eu não consegui assistir passar por toda a experiência. Isso foi o quê? Um documentário? O que é? Não, isso foi uma exposição de relatos, fotos, equipamentos de tortura, vídeos, né? Assim, muito marcante. Então, boa parte da turma não conseguiu continuar. Claro, continuar, porque a dor é imensa, enfim, fora a memória. E parentes, né? Porque são parentes, são netos, são familiares. Uma professora, a própria irmã dela tinha sido torturada e tudo, então foi muito difícil. A Argentina está passando hoje talvez o que o Brasil passou em 2018, né? Em 2019, desculpa, quando o Bolsonaro assumiu a presidência. Quer dizer, estão se deparando, a sociedade argentina está se deparando com essa tentativa de reescrever a história, né? Você acha que é parecido? Então, isso, foi então, essa manifestação de domingo era muito importante
para que levantasse a população, apesar do Milei ter sido eleito, né, que isso fosse uma forma de resposta e de organização, fundamentalmente de organização, né, dos setores de esquerda, críticos, de oposição ao atual governo. E foi uma coisa impressionante. Né? A avaliação aqui deu mais de 500 mil pessoas na Praça de Maio, né? Lá na praça em frente à Casa Rosada. Mais de 500 mil. Uma coisa importante também foi esse grupo La Câmpora, né, que eles chamam, que foi um grupo criado pelo filho do Nestor e da Cristina Kirchner, um jovem, seria uma ala jovem do peronismo, crítica, em homenagem ao Héctor Câmpora, que foi um presidente peronista, que teve uma postura favorável, digamos, às manifestações, à reorganização do Estado, tudo. E a La Câmpora se tornou um movimento social político importante. E a avaliação de políticos, de jornalistas, é que a Câmpora conseguiu levar boa parte dessa manifestação, do impacto que teve. Foi um domingo inteiro de manifestações, né, pacíficas, muito bem organizadas e com toda a ameaça que a Bullish... Né? Porque não só a Bullish, mas o próprio Milei, ele tinha prometido, dito coisas como assim, não vai ter manifestação nas ruas, só na calçada. Vou dispensar com a polícia, fez várias ameaças. Mas a população se impôs se impôs, foi tão grande a manifestação, foi tão bonita. As pessoas, né, diziam que não se conseguia chegar mais à praça. As estações de metrô estavam entupidas de pessoas subindo as escadas e não tinha como se diluir na praça, de tanta gente que foi. Bom, né? Tomara que a gente está até reclamando, se queixando, buscando alternativas para que a esquerda volte a povoar as ruas brasileiras com a intensidade de outrora, que a Argentina nos inspire também nesse momento. Amarante, eu não posso deixar de perguntar para você, como cidadão do Rio de Janeiro, as descobertas recentes aí, o caso da Marielle, aparentemente solucionado no que diz respeito aos mandantes, esses irmãos Brazão, e essa figura abominável do Rivaldo Barbosa, você deve estar acompanhando. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você vive intensamente também esse meio em que a Marielle transitou no Rio de Janeiro, e como é que você recebeu esse relatório, digamos assim, da Polícia Federal? Olha, primeiro, só para a correção, eu não sou cidadão carioca. Serei dia 22 de maio por uma proposta da vereadora Luciana Boatê. Eu vou tornar-me cidadão carioca, porque eu sou capixaba. Né? Você é capixaba, é verdade. Mas aproveitei para dizer que eu vou ser cidadão carioca. Você vê que eu antecipei, né? Você vê que... antecipou, você descobriu aí, né? Descobri. Estava ainda em segredo. Mas eu recebi assim, várias manifestações, primeiro pelo WhatsApp, hoje, né? Inclusive, primeiro dos argentinas, os amigos dizendo, preso os assassinos, os mandantes do assassinato de Marielle Franco. E, de fato, pois eu acho que as questões, eu ouvi você conversando com o Amorim, né? Depois com o Paulão, que eu também fiquei muito feliz, o deputado Paulão, que eu encontrava muito com o Paulão nas épocas que eu participava de muitos eventos em Brasília, era da Comissão de Saúde Mental lá do Conselho Nacional de Saúde, que eu não via há muito tempo e não ouvia. Adorei ter podido ouvir Paulão. O programa foi ótimo hoje, né? O Amorim, o Paulão e a ela, que eu já via falar, e uma pessoa de uma generosidade realmente tocante. Então, assim, a expectativa é que se vá ao fundo nessas investigações. Esse é o problema, né? Porque nós vimos que quem investigava antes o crime da Marielle estava ligado com a própria execução, né? Então, a gente tem que agora pressionar a sociedade para que isso seja realmente apurado, profundamente apurado, para que o Rio de Janeiro possa vislumbrar
uma cidade sem a milícia, sem essa organização violenta do crime, né? Se desculpe eu lembrar agora também, como estou vindo da Argentina, a situação de Rosário, o narco-estado que se impôs em Rosário, né? Nós estamos com a situação do México, Equador, né? O Rio de Janeiro com a milícia. Não sabia que Rosário tinha. O Rosário está parada, as pessoas, o Estado está parado, o Estado oficial, né? Tem um narco-estado, tem uma violência enorme, a cidade está totalmente ameaçada, fechando negócios, entendendo? Circulação política gravíssima. O narcotráfico tomou conta de uma cidade histórica, linda, com toda a tradição, cidade de Che Guevara, de Messi, né, de tantos outros. E do Papa Bergoglio, será que não? Rosário? Não sei. Não sei. Acho que não. Papa Francisco, inclusive, ele se manifestou sobre a situação de Rosário, e pode ser no. Eu só sei que ele é São Lourenço de time, né, de futebol, mas eu não sei se ele. Vou investigar isso, se ele é de Rosário. Mas ele se manifestou sobre a situação de Rosário ontem. A situação está tão feia, está internacional. Até onde vai o crime organizado em torno do tráfico, né? Amarante, deixa eu pegar aqui comentários do nosso público. A gente está encaminhando aqui para o bloco final do nosso programa. Ivo Afonso saiu no The New York Times, não é mais um assunto doméstico, mas sim um assunto de repercussão internacional, com olhares do mundo voltados para o Poder Judiciário brasileiro. Está se referindo, evidentemente, aí ao episódio do pernoite do Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Edson Antunes, tudo que o Javali ou Javali faz é ilegal, está aqui. Eu não sei exatamente quem é o Javali, mas eu consigo imaginar. Carla, cartão falso de vacina da Laura Michele, sai dessa. Laura Bolsonaro, né? A filha da Michele com o Bolsonaro. Fraude no cartão de vacina. Esse episódio da fraude da menina de 12 anos, isso aí né, realmente é uma coisa, o fim da picada, né, o Paulo Amarante? Amarante, você quer comentar essa questão do Bolsonaro na embaixada, quer dizer, tão gritante, tão absurdo? Realmente, e o fato, né, como você estava falando, o Amorim, de ter sido descoberto por um jornal americano, né, uma coisa que está aí nas barbas, né? As pessoas acompanham, a própria imprensa, aonde se vai uma pessoa que está com o passaporte recolhido, que está com os processos, com toda a história do Bolsonaro, como é que essa pessoa anda livremente pela cidade, entra em embaixada e ninguém vê, ninguém sabe, não circulam informações. É muito curiosa, né? Eu fiquei até curioso saber por que o New York Times quis com isso, né? Porque também essa grande imprensa ela não faz nada que não seja só pela informação. Ela tem os seus interesses, né? As suas. Bem, mas realmente um absurdo, né? É porque eu acho que o Bolsonaro ele participa um pouco desse imaginário que permeia a eleição americana nesse momento, porque ele é um aliado do Trump, né? Então tem essa questão da extrema-direita, eles estão de olho no que está acontecendo no Brasil também. Amarante, deixa eu pedir para você comentar, você que é um entusiasta dos CAPs, né? Centro de Atenção Psicossocial, e nós temos aí um anúncio de um investimento do governo federal, vai construir 150 novos CAPs em cidades de todas as regiões do país. Ampliação inclui 13,4 milhões de pessoas da rede de saúde mental do SUS. Uhum. Notícia boa que você recebe com muita felicidade. Comenta pra gente. Recebo sempre com felicidade, mas com precaução. Claro. Eu sou um psiquiatra, né, muito cauteloso com a questão do tratamento psiquiátrico. Né? Você tem risco, por exemplo, atenção primária em saúde, que é tão importante nas áreas em geral, cuidado com pessoas com diabetes, com hipertensão e outras enfermidades crônicas, degenerativas, etc. No caso da saúde mental, é muito perigoso, que isso pode significar um aumento de diagnósticos na população, de um diagnóstico que tem pouca consistência científica, é importante dizer isso, Conde, transtorno mental, tem pouca consistência, não tem marcador, então acaba sendo estigma, acaba sendo formas que as pessoas reduzem determinados conflitos sociais, políticos. Olha,
Eu falei com você na semana passada, aumentou o número de transtornos mentais em Gaza. E a pesquisa diz, que estranho, né? Quer dizer, o que está havendo? É um problema neuroquímico? Não, está havendo um problema de opressão social, de viver naquele território deve ser terrível. Aumentou o número de suicídios entre populações indígenas. Também os pesquisadores constatam e não verificam. Entendendo? Assim, o que tá, os indígenas estão perdendo sua identidade, estão perdendo sua terra, a terra para o indígena é fundamental, estão perdendo possibilidades de vida. Então, o suicídio tem sido dos sintomas de uma opressão social, de uma forma. Então, meu medo assim, temos que aumentar os serviços, mas também não só serviços de saúde mental. Temos, primeiro, que ver que clínica vai se fazer aí dentro. Né? Então, esse é meu trabalho na Fiocruz. Eu sempre quero problematizar que nosso trabalho é de saber escutar, de saber debater, de saber construir com a pessoa respostas para o seu cotidiano, para o seu sofrimento. A grande maioria não está fazendo isso. Está fazendo um diagnóstico e prescrevendo medicamentos. Né? Então, hoje saiu uma outra matéria sobre a questão dos antidepressivos, o quanto que eles estão aumentando, a dificuldade, você sabe dessa questão minha, a grande dificuldade de retirar antidepressivos de pessoas que estão tomando e que estão tendo, ao médio e longo prazo, uma qualidade de vida pior, porque o uso crônico do medicamento. Então, é isso. Eu acho que, além de CAPS, eu sempre digo isso, nós precisamos pensar na saúde mental, além de CAPS. Por esse motivo, locais que não têm CAPS, não é que todo mundo tem que ter CAPS. Você pode fazer um trabalho, eu faço isso, a gente fez na Fundação, a gente faz em vários locais, com arte e cultura, trabalhos de organização social, né? Um coletivo que você organiza com jovens para fazer alguma atividade conjunta, criar um trabalho, tem muito mais efeito, né, na vida dessas pessoas do que você prescrever. Do que simplesmente, né, institucionalizar o problema. Exatamente. E tudo mais. Então, eu vou seguir aí acompanhando esses novos CAPs, né, e alfinetando a turma aí, porque eu tenho meus meios de chegar, dizendo, olha, não basta, é importante mexer no que se faz dentro dos CAPs. Essa que é a grande questão. A questão do Paulo Amarante, deixa eu trazer um último comentário aqui do 11 News, Edson Antunes, a imprensa brasileira falando mal do Lula e o New York Times dando furo de notícia da embaixada na barba dela. Muito bom, Edson Antunes, obrigado pela presença. Aliás, eu quero agradecer a todo mundo que participou hoje dessa edição fantástica do 11 News, né? Convidados aqui muito, muito brilhantes, interessantes e fechando com chave de ouro com o meu querido Paulo Amarante. Paulo, uma excelente semana para você. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Continuem com a nossa programação. A gente volta amanhã mais uma vez, às 11 da manhã, com mais um 11 News. Valeu, querido. Valeu, Conde.